Boa noite a todos. Como sabem, as nossas palestras têm sido sobre profetas e o profeta de que vos vou falar nesta hora é o profeta Miqueias. E a palavra profeta significa porta-voz. Profeta é um nome sugestivo que descrevia a quem Deus revelava os acontecimentos futuros por meio de sonhos, visões ou aparições de anjos. Eles eram escolhidos por Deus e eram como que se fossem os seus porta-vozes. É nas palavras dos profetas que toma forma a revelação da chegada do Messias, Salvador da humanidade e restaurador da paz e da justiça. O profeta Miqueias, de que vos irei falar hoje, é natural de Morasti. Morasti era um pequeno povoado de camponeses perto da cidade de Gat, na fronteira com os filisteus, e estes eram inimigos do povo de Deus. Morasti era rodeada por fortalezas e quartéis do reino de Judá, com seus soldados e oficiais que deviam garantir a segurança do reino. O pagamento dos oficiais do exército do rei era feito com terras, muitas vezes roubadas do povo. Por isso, o ambiente em que Miqueias viveu era marcado por latifúndio, altos impostos, aldeias saqueadas, roubos, trabalhos forçados e prostituição. Embora ele fosse natural de uma cidade do interior, Miqueias estava atento às corrupções das grandes cidades de Israel e Judá. Ele dirigiu a sua mensagem tanto ao reino do sul quanto ao reino do norte. Por isto, a sua profecia contempla as cidades de Jerusalém, de Judá, e Samaria, de Israel. Ou seja, o destino das palavras de Deus não era para o próprio Miqueias, mas para os governantes e habitantes das duas capitais, Samaria e Jerusalém. Samaria era a capital do Reino do Norte, também chamado o Reino de Israel, e Jerusalém era a capital do Reino de Judá, no sul. Ele exerceu a sua atividade entre os séculos 8 e 7 a.C. Muito provavelmente, Miqueias e Isaías conheciam-se, e talvez isso possa explicar a clara semelhança numa pequena parte dos seus textos. Alguns estudiosos sugerem que o profeta Miqueias exerceu o seu ministério entre as classes mais humildes da nação, enquanto Isaías profetizava em Jerusalém. Mas é difícil delimitar a sua atuação neste sentido. A cidade de Jerusalém muitas vezes foi o centro da sua mensagem e o profeta denunciou os mais poderosos do reino. No tempo do ministério do profeta Miqueias, havia um grande contraste social. A classe rica e poderosa oprimia e explorava os pobres, que muitas vezes viviam na linha da miséria. Os grandes proprietários de terras contavam com o apoio dos políticos e religiosos corruptos de Israel para obter vantagem sobre os que nada tinham. O resultado disso é que toda a nação se tornou moralmente corrompida. Vou falar-vos agora sobre a profecia do profeta Miqueias. Foi num contexto de desigualdade e corrupção que Deus levantou o profeta Miqueias para anunciar o juízo sobre Israel, invocar o arrependimento em Judá e apontar para a esperança num tempo de crise. O profeta Miqueias trouxe palavra de juízo ao anunciar que Deus usaria a Assíria como instrumento de julgamento contra o seu povo pecador. Tal como o profeta Miqueias profetizou, os assírios marcharam contra Samaria e destruíram-na
em 722 a.C. Os assírios também avançaram contra Judá, chegando até ao portão de Jerusalém. Mas durante o cerco à cidade de Jerusalém, o rei Ezequias arrependeu-se e Deus teve misericórdia de seu povo, fazendo com que o exército de Assíria recuasse. A profecia do profeta Miqueias também serviu para preparar os judeus para o exílio babilônico. O profeta falou acerca da restauração futura de um remanescente de Judá, mediante a misericórdia e a graça de Deus. Então, apesar do julgamento divino por causa do seu pecado, o povo da aliança seria libertado, restaurado e abençoado, mas o cumprimento pleno da profecia de Miqueias sobre um tempo de restauração, libertação e paz é alcançado somente em Cristo. Miqueias profetizou que a casa de David seria erguida mais uma vez depois do cativeiro e reinaria sobre o mundo inteiro, trazendo paz para o povo de Deus. Esses acontecimentos tiveram início na vinda de Jesus Cristo. Quanto ao livro de Miqueias, ele é o 6º livro dos 12 profetas menores da Bíblia hebraica e cristã. Vem depois do livro de Jonas e antes do livro de Naum. Este pequeno livro profético do Antigo Testamento se caracteriza pela condenação dos ricos por explorarem os pobres. Denuncia os governantes, chefes e ricos das cidades de Jerusalém e Samaria. Estes estavam a roubar o povo através da língua enganosa, com armadilhas, e exigiam presentes e subornos. Miqueias também denunciou a cobiça, os ganhos imorais, a maldade planejada, a balança desonesta e o crime organizado. Mesmo sendo o livro de Miqueias relativamente curto, contém uma ampla variedade de conteúdo. Miqueias também é conhecido como o defensor dos oprimidos. Ele condena os ricos latifundiários por tirarem a terra dos pobres. Também ataca os comerciantes desonestos por usarem balanças fraudulentas, subornarem os juízes e cobrarem juros extorsivos. Até mesmo os sacerdotes e profetas tinham-se deixado levar pela onda de ganância e desonestidade que varria o país. Miqueias fala de forma extremamente dura com aquele povo que está mais preocupado em seguir rituais do que em viver retamente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, pois expressa o princípio imutável de que a autêntica adoração consiste em fazer a vontade de Deus e tratar os outros com justiça. Miqueias denuncia uma situação mais perversa do que a própria guerra em andamento, a cobiça, as injustiças sociais, onde ele vê a causa principal da ira de Deus. Após descrever os estragos da guerra, o profeta nos conduz à capital, onde ele se defronta com os ricos e com os dirigentes políticos e religiosos. Vindo da roça, Miqueias acusa-os de roubar casas e campos para se tornarem latifundiários e condena-os por mandar matar até as mulheres e crianças para se apoderarem das terras. Com o poder nas mãos, eles dançam ao ritmo do dinheiro, falseando o peso das mercadorias. Miqueias mostra que a riqueza deles se baseia na miséria de muitos e tem como alicerce a carne e o sangue do povo. Eles, porém, insistem com a Bíblia na mão em provar que são justos e que Deus está com eles. Procuram combinar religião com opressão aos fracos.
Miqueias denuncia tal perversão, uma situação na qual os cultos são celebrados com Fausto, mas não implicam conversão do coração, como atitude idolátrica. Por isso é taxativo. Eles, juntamente com a luxuosa capital e o próprio templo, serão destruídos. No livro de Miqueias existem também promessas e esperanças. Entre elas se destaca o anúncio do surgimento do Messias na pequena cidade de Belém. A precisão deste versículo messiânico é impressionante, pois fornece o nome da cidade onde o Messias iria nascer, cerca de 700 anos antes. O Novo Testamento retomará essa profecia e o atribuirá ao nascimento de Jesus, em Mateus, capítulo 2, versículo 6. 100 anos depois de Miqueias, já na época do profeta Jeremias, em torno do ano 590, a atuação do profeta Miqueias ainda era lembrada pelos anciãos do povo. Foi quando os chefes do governo e os falsos profetas quiseram matar o profeta Jeremias, que os incomodava. Eis o texto do livro de Jeremias a respeito da atuação de Miqueias. Os príncipes e todo o povo disseram então aos sacerdotes e aos profetas: Este homem, referindo-se a Jeremias, não merece a morte, pois foi em nome do nosso Deus que ele falou. E alguns anciãos do país tomaram então a palavra e, dirigindo-se a todo o povo reunido, disseram: Miqueias de Morasti foi um profeta no tempo de Ezequias, rei de Judá. Ele disse a todo o povo de Judá: Assim disse Deus dos exércitos: Sião será arado como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo será uma colina cheia de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, ou o próprio povo de Judá mataram Miqueias? Por acaso não temeram a Deus e o acalmaram? E de facto Deus desistiu da ameaça que havia lançado contra eles? Nós, porém, estamos para cometer um grande crime contra nós mesmos. Esta informação do livro de Jeremias mostra que Miqueias foi um profeta que marcou a história do povo. Depois de mais de 100 anos, as suas palavras ainda eram lembradas como palavras de fogo e de grande autoridade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.